Essa é a aula 8. Nessa aula, nós vamos passar o tempo inteiro discutindo os desafios que a cultura coloca em processos de fusão, aquisição, alianças e parcerias. É verdade que a cultura impacta negativamente nesses momentos da vida das organizações? E se é verdade, o que nós podemos fazer sobre isso? Gente, qual é a ideia hoje? É discutir um pouco essa relação da cultura com resultado em fusões e aquisições. Muitos trabalhos acadêmicos olham para a cultura como o principal desafio nas fusões. Tem quem chegue a dizer que 40% das fusões fracassam por conta dos problemas da cultura e que as empresas fundidas, quando vendidas depois, em média, de 5 anos da fusão, tendem a ter um valor menor do que elas teriam se elas fossem vendidas antes da fusão. Mas a questão da cultura aqui aparece sempre muito como uma caixa preta. Interfere, dá errado, atrapalha, mas por quê? O que está por trás dessas dificuldades? Por que causa esse tipo de resultado? Agora que a gente já discutiu um pouco de teoria da cultura e a gente já discutiu um pouco de teoria do poder, eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco melhor o que acontece quando a gente tem um choque de cultura. Alguém aqui já passou por uma situação de fusão e aquisição? Eu passei por 3, professora. 3 absolutamente distintas em prazo, em intensidade e em choque de cultura. A primeira, eu era gestor de renda variável de um asset chamado Boa Vista Espírito Santo, que era uma joint venture entre o Grupo Boa Vista e o Espírito Santo de Portugal. E o Bradesco comprou a atividade varejo do Boa Vista Interatlântico, que era uma das holdings que controlavam o asset. O que aconteceu? O asset do Boa Vista Espírito Santo foi incorporado pelo Bradesco Asset Management. No processo de aprovação do Banco Central levou 7 meses, aí não houve nenhum tipo de contato mais forte, mas a integração foi feita muito rapidamente. Esse processo, para mim, não deu nem para testar cultura contra cultura, porque eu fiquei 2 meses em São Paulo e a minha filha mais velha, na época, tinha menos de um ano em torno de um ano. Então, como eu já tinha praticamente acertado um outro emprego no Rio, acabei por me desligar, fiz um acordo com as 2 instituições e acabou tudo correndo bem, porque eu fiquei numa parte que ficou cindida do Boa Vista aqui no Rio, que era do Espírito Santo. A primeira experiência que eu tinha passado também foi muito rápida, que foi o Bozano sendo comprado pelo Santander. Eu já estava saindo para ir trabalhar no Boa Vista Espírito Santo. Então, em prazo de 2 anos e meio, participei de 2 fusões. Mas a mais dramática e a mais chocante em termos de choque cultural, literalmente, foi a compra da Ágora Corretora, que era a maior corretora independente do Brasil. Eu era sócio minoritário pela Bradesco Corretora, vide Bradesco Banco de Investimento. Bom, eu costumo dizer o seguinte: uma cultura do Bradesco hierarquizada, uma cultura quase com um regime militar. Existiam 14 cargos hierárquicos, faixas, na Bradesco Corretora e 7 na Ágora Corretora. Imagine o choque só em termos de instrumentalização de carreira. Em termos de organização e de quem quer fazer uma carreira a longo prazo, com sustentabilidade, o Bradesco é interessante, mas não é para curioso, não é para quem luta por meritocracia e não é, evidentemente, para quem tem uma ideia a mais que o conjunto. Então, isso é um diferencial que nós tínhamos na corretora independente, era muito mais ágil. Então, foi um choque principalmente na mentalidade de apresentação de resultados de curto, médio e longo prazo. Todos os processos organizacionais, todas as estruturas organizacionais, todos os níveis de indexação de cargo e salário, de competência, de apresentação, de proatividade, iniciativa dos processos. Foi um choque muito grande. Então, tentando ser bem resumido, a Ágora tinha 200 colaboradores, agentes autônomos. Ao final de 3 anos da compra efetuada pelo Bradesco, tinha 5. E a Ágora tinha 500 funcionários pela CLT. E ao final desses mesmos 3 anos, tinha cerca de 180. Mas eu não sei, porque eu decidi sair para tocar minha vida, negócio da família e tudo. Então foi um choque muito grande para mim. O que eu tinha passado anteriormente foi um aperitivo.
Nesse processo, eu realmente conheci o que era. E o curioso, eles escolheram 15 executivos principais da Agro, incluindo desses 15, e deram o que eles chamaram de retainer fee, que era um bônus adicional no primeiro ano para reter os talentos. E após esse primeiro ano, que era algo que estava no papel, mudou drasticamente tudo. Era como se não fosse necessário capital humano, inteligência, a experiência adquirida de uma corretora que fazia sucesso com pessoa física no Rio, em todos os lugares do Brasil, entendeu? Então foi um choque de cultura muito grande. Há que se respeitar o tamanho, o desenvolvimento, o histórico, o background do Bradesco. Por outro lado, para quem trabalhava focado em meritocracia e resultado de mais curto prazo, e estrutura de cargos e salários flexível e com oportunidades sempre sendo geridas e literalmente executadas, foi um choque muito grande. Então, a minha experiência, não foram 3 meses nem um ano, foram 3 anos de convívio, de integração, de consolidação de atividade. Eu cheguei ao ponto de propor que a nossa área de pesquisa, que era focada em pessoa física, fosse trabalhar com o material do Bradesco, que era focado em investidor institucional, investidor estrangeiro e assets e seguradoras, tesourarias no Brasil e no resto do mundo. E nós conseguimos fazer essa integração. Mas os processos de meritocracia, os processos de ascensão de carreira, de remuneração, depois de 3 anos, foram todos implodidos. E como eu lhe falei, de 500 pessoas ficaram 180, e de 200 pessoas que eram funcionários independentes, autônomos, ficaram 5 pessoas ou 10 pessoas. Quer dizer, num conjunto do universo, 700 pessoas, ficaram menos de 200. Então, minha conclusão, acho que é muito pequena em relação ao mundo de fusões e aquisições. A minha conclusão é que no Brasil, uma organização consolidada, com um histórico de décadas de atuação no mercado, líder por rentabilidade, líder por retorno do seu patrimônio, líder por volume de funcionários, líder por atuação em todos os segmentos, compra um negócio que representa menos de 0,5% do seu valor de mercado, ou seja, vamos tentar traduzir, dos seus ativos, da configuração dos ativos. Ela destrói como ela quer, da maneira que ela quer, na velocidade que ela quer, esse ativo comprado. O ativo é comprado pela marca, o ativo é comprado para reter o cliente, o ativo é comprado pelos executivos, o ativo é comprado pela tecnologia, mas ele é destruído se não houver um cuidado especial com o talento humano, com o capital humano. Foi isso que eu verifiquei, que eu acompanhei durante 3 anos. Essa experiência para mim foi traumática, mas foi uma experiência rica porque me ensinou muita coisa também. Então eu queria só colocar essa experiência. Alguém gostaria de comentar o depoimento do Marco? Ninguém passou por isso? Eu passei por isso. Na verdade, eu trabalhava numa empresa petroquímica, tinha sido privatizada. Eu trabalhei nessa empresa 7 anos. No total foram quase 11, mas 7 anos numa gestão, e aí ela foi vendida para um grupo alemão que era líder na atuação, né, no setor. Então, esse grupo alemão ele tinha presença no mundo inteiro, só que faltava a presença na América Latina. Então, o que ele fez? Ele comprou, né, a maior empresa produtora de borracha sintética na América Latina, que era a empresa onde eu trabalhava. E uma empresa com tradição, enfim, processos, uma empresa que tinha sido privatizada em 92, então já tinha passado por toda uma reestruturação por conta disso. A empresa foi vendida para os alemães em 2008, e quando eles chegaram, né, existia uma expectativa muito positiva, né, porque você vê alguém que de fato olha aquele negócio sendo o core business. Então isso eu acho que foi uma coisa muito positiva. A gente esperava que fosse, né, ter coisas, mais investimentos, coisas positivas nesse sentido do intercâmbio de informações, políticas, treinamentos, e que houve, né? Houve. Mas eu acho que assim, o ponto que eu posso dizer que desandou, né? Eu fiquei, depois que a empresa foi vendida em 2008, eu fiquei até 2011. Eu fiquei mais alguns anos depois.
foi que eles não conseguiram respeitar o time da transição, né? Trabalhar com eles foi um desafio porque eles definiam, né? Colocavam aqueles prazos, os cronogramas, as metas, só que eles não respeitaram, né, o time ali, né? O quanto aquelas pessoas responderiam, os processos, as adaptações, os ajustes, né? A resposta, porque assim, eram 3 fábricas no Brasil, e mais de 1.000 funcionários, e mais 1.000 terceiros. Então era tudo assim muito complexo, não era simples. E exportava para 70 países. Era uma atividade bastante, né, assim, era uma empresa robusta. E eu acho que assim, eles fixaram que um ano era o período de transição. Depois de um ano, na cabeça deles, quem está aqui vai se adequar. Quem não quiser, tchau. E foi assim, eles ficaram um ano, né, fazendo todo um trabalho de adaptação, de integração. Isso, claro, contempla tudo, desde a mudança de uma logomarca, de um layout, até o discurso, até você ter treinamentos, e aí você absorver aquelas políticas, porque é um ritmo de trabalho totalmente diferente, a cultura é diferente. Né? Acho que tem coisas positivas e coisas que precisam ser, né, ajustadas, até por conta do país que a gente vive e da realidade que a gente se encontrava naquele momento. Eu acho que desandou no momento em que eles não souberam respeitar, né? Talvez se eles tivessem dado um pouco mais de tempo, eu não saberia dizer quanto, mais 6 meses, mais 3 meses, mais um ano, não sei. Mas eles quiseram impor, né, aqueles padrões, aquela fórmula de sucesso que eles tinham no mundo inteiro. E realmente, enfim, a retenção de pessoas, e aí foi tudo, né, assim, desandou mesmo. Acho que os processos de produção começaram a apresentar problemas e a gente começou a ter problemas, inclusive assim, de qualidade do produto, né, os clientes reclamando porque os funcionários estavam insatisfeitos. E aí daí vem assim, uma série de problemas. Eu acho que o ponto que eu vejo hoje, passado o tempo e olhando, é que cada um tem o seu tempo para enfrentar, né, a transição. Não dá para enfrentar. Gente, eu queria agradecer esse depoimento e vocês veem que, embora a narrativa seja uma narrativa organizacional, há uma questão de um volume de sofrimento humano envolvido enorme. Há uma questão de expectativa versus confiança, que aparece muito nos processos de fusão e aquisição. A ideia, como o Marco colocou, tinha muita gente, de repente vai enxugando, quando você vê da empresa adquirida, ficou 1/3 dos funcionários. Isso tudo está por trás daquilo que a gente vai discutir hoje como desafio de fusão e aquisição. Tem aspectos gerenciais, tem aspectos de aprendizagem humana, tem aspectos de confiança e confiabilidade, tem aspectos do processo de sinergia e captação de valor financeiro, que faz com que você enxugue esses quadros. Tudo isso compõe o contexto dentro do qual os autores estudam processos de fusão e aquisição. Então, eu gostaria de começar com uma discussão da imagem de fundo aqui. É uma concha. Eu queria que vocês brevemente refletissem sobre o crescimento orgânico. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui uma série de imagens que cresceram organicamente. E eu coloquei aqui nesse lado, não por acaso, alguns estudos de proporções matemáticas. Proporções essas que são conhecidas na literatura como sequências de Fibonacci ou proporções áureas. Na realidade, os gregos já percebiam que o belo tem uma proporção matemática. Existem relações matemáticas de simetria, de equilíbrio entre as formas, que constituem o núcleo daquilo que a gente poderia chamar de belo. Então, o belo é matematicamente diagnosticado por meio das sequências de Fibonacci. Aqui nós temos a ideia da proporção áurea,
que se aplica aos desenhos de Da Vinci aqui, os mapeamentos sobre as proporções do corpo humano, como os gregos faziam isso, e como na natureza é possível encontrar um sentido de proporção que matematicamente corresponderia a essas relações. Eu gostaria que vocês agora olhassem para isso e pensassem um pouco e pensassem alto sobre essa relação de crescimento orgânico, quando a gente pensa na fundação de uma empresa e o seu desenvolvimento no tempo. Como é que a gente pode pensar o desenvolvimento de uma cultura, ou o desenvolvimento de uma organização, o desenvolvimento de uma empresa, a partir dessa inspiração? Pensei assim, como se houvesse um centro, um fundador, uma ideia, uma teologia, uma filosofia, os valores do fundador, ele planta a sementinha e o processo vai acontecendo, a organização vai crescendo e aos poucos aquela cultura toma vida própria, independente até do que o fundador envisionou no início. Então, pode ser que a cultura que venha a se propagar ao longo do tempo seja diferente daquela que foi concebida e acaba perdendo o controle, digamos assim. Mas quando você olha aqui para essas formas, elas estão se expandindo e elas podem crescer continuamente. Mas uma das características do crescimento orgânico, que era a provocação que eu estava querendo fazer, é aquele ordenado. Se nós olhamos para essas sequências, elas podem se expandir no tempo de uma maneira ordenada. Quando a gente olha para organizações que crescem organicamente, não é um pouco essa sensação que a gente tem? Que tem uma forma de perceber a realidade, uma forma de perceber o cliente, uma forma de gerar soluções internas, um entendimento do que é mérito, do que é justo, do que é certo, do que é a qualidade, que está integrado dentro daquele todo e compõe aquela cultura e permite que aquela cultura vá crescendo de maneira razoavelmente ordenada. Mesmo que a cultura seja uma cultura não muito boa, uma cultura que nós diríamos pouco criativa, pouco inovadora, uma cultura centralizadora, uma cultura no estilo Casagrande Senzala, o que acontece é, eu consigo observar um crescimento ordenado daquelas relações ali dentro. Eu queria que vocês imaginassem agora o que seria fazer um híbrido entre algumas dessas formas. O que seria um híbrido? Pega um pouco da simetria, não se encaixa. Não se encaixa. É meio um monstro, não é isso? Se a gente começa a fazer um híbrido entre essas relações, o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai acabar destruindo uma certa harmonia entre os elementos que estão ali historicamente construídos de uma maneira relativamente orgânica. Eu disse aqui que essa estética da sequência de Fibonacci, ela tem uma lógica matemática por trás. A cultura teria uma lógica matemática por trás? Vocês lembram quando nós começamos essas aulas, daquele exemplo do processo decisório, a ideia da barata na lata? O funcionário chega na fábrica, a empresa vende um produto de alta qualidade, um alimento infantil de confiança. Eu dei o exemplo da Nestlé com leite ninho, que vai ao longo do tempo criando uma reputação e todo mundo vai comprando.
aquele empregado que está ali dentro da fábrica, ele tem que tomar uma decisão. Ele vê a barata e ele sabe que aquela empresa vende alimento de confiança. Ele tem que tomar uma decisão. Paro tudo e mato a barata ou não paro e não mato a barata? Ele tem que tomar essa decisão. Se a cultura está clara e tem um alinhamento entre todos os intangíveis, se eu tenho, então, o valor da marca sendo prometido para o cliente e isso cascateia para dentro de forma ordenada, se o processo produtivo permite que ele pare, se o sistema de incentivos reconhece o mérito dele parando, se o supervisor dele foi treinado para ter uma equipe de alto desempenho que garante confiabilidade máxima no equipamento, eu tenho isso ordenado, não tenho? Na realidade é possível dizer, e Humberto Eco diz isso no livro A Estrutura Ausente, primeiro capítulo, que existe um contexto ordenado que permite a decodificação da informação com a maior precisão possível. Humberto Eco faz o seguinte exercício nesse primeiro capítulo. Ele tenta dizer quantas combinações são possíveis a partir de um teclado de computador. O volume de combinações possíveis é gigantesco. Quando eu coloco um código como uma língua, eu reduzo significativamente as possibilidades combinatórias, não reduzo? Se eu estou escrevendo dentro da língua portuguesa, eu tenho uma sequência de fonemas que vai reduzir a possibilidade combinatória de um teclado de computador. Eu não posso, por exemplo, em português, colocar 4, 5 consoantes em sequência, como a gente vê em algumas línguas, russo, aquela coisa que é impossível para a gente pronunciar. Nós não temos a chave de decodificação fonética daquela língua. Eu insiro, então, uma língua. A língua tem um código, ela tem um léxico, mas Humberto Eco vai afinando as probabilidades interpretativas até chegar à conclusão que a decodificação final da mensagem pressupõe um contexto pré-existente. Eu não consigo decodificar a palavra com precisão conceitual fora de contexto. Então, tem um determinado limite em que a decodificação ela é interpretativa, como num texto literário. Eu não posso chegar aqui e dizer a palavra vaca e garantir que todos vão estar entendendo o que eu quero. Eu posso estar falando vaca num congresso de empresas rurais, na hora que eu estou falando, por exemplo, de um leilão de gado, a interpretação de vaca vai ser um. Eu posso estar falando num contexto de aula de antropologia sobre a cosmologia religiosa indiana, o entendimento de vaca vai ser outro. Ou eu posso estar num encontro de poetas falando sobre a beleza bucólica no campo, o contexto, o entendimento de vaca vai ser outro. Ou eu posso simplesmente estar no trânsito, uma mulher me dá uma fechada e eu grito pela janela, vaca! Como é que eu interpreto esse termo? Eu preciso do contexto como chave de decodificação. O que acontece é, quando eu tenho um choque de cultura, os contextos que geram a mensagem são diferentes e a mensagem, portanto, carrega um conteúdo simbólico também diferente. Então, o que acaba acontecendo é que a gente produz, num choque de cultura, uma entropia no processo comunicativo gigantesca. As palavras não significam as mesmas coisas, mas quando está dizendo que é mérito para um e mérito para outro é completamente diferente. Os contextos organizacionais dentro dos quais esse entendimento de mérito foi construído também é diferente. As aprendizagens históricas que esses dois grupos tiveram sobre como cooperar para entregar resultado também são diferentes. E isso não está claro para os membros da cultura, porque, como Pierre Bourdieu diz muito bem, a cultura é também um estado do corpo. O que acontece é a cultura funciona de muitas maneiras como hábitos. Como Bourdieu diz, elas são estruturas simbólicas incorporadas em automatismos corporais sobre os quais nós não temos nem muito controle, nem muita consciência. Então, quando a gente olha para isso,
a gente consegue mais ou menos entender, em primeiro lugar, a razão do conflito, de cultura, do choque, o que está por trás, e a gente consegue entender o sofrimento humano. E é um pouco isso que eu gostaria de discutir hoje com vocês, para que a gente possa pensar em alternativas para isso. Agora, uma questão muito curiosa nessa questão do choque de cultura é que há um sofrimento de natureza estética. A ordem no mundo, a ordem no universo de trabalho, ela é subvertida e de repente eu me sinto no meio do caos. Essa questão ela é muito curiosa, porque o caos para o ser humano, ele gera uma sensação de desorientação bastante grande, e a desorientação gera um sentimento de irritação, gera pensamentos paranoicos, alguém vai me ferrar nessa história, eu não sei qual é a regra do jogo, desorganiza o volume de expectativas, o que está para vir, eu não consigo saber, e aumenta então necessariamente o conflito interno. Porque se eu imagino que eu posso ter uma empresa diminuindo de 500 para 180 funcionários, e numa fusão todo mundo sabe que tem duplicação de papel e função, então que vão ter cortes, o que vai acontecer? O sujeito racional vai ficar cooperando com a organização para entregar melhor resultado no processo de sinergia, ou ele vai começar a se organizar para não perder a parte dele, né? O que a gente vê, então, num processo de fusão, normalmente, é uma conjunção de todos esses fatores. E isso destrói a cooperação de uma maneira muito direta. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, o que fazer? Imagina agora que uma empresa que tem uma estratégia de preço e escala compra essa empresa que tinha uma estratégia histórica de entrega de resultado como qualidade. O que acontece? O chefe desse cara vai olhar para ele, parando toda hora o processo para matar barata, e vai dizer, esse cara é reativo, é lento, é ineficiente, não é igual aos meus que correm e sentam pau na máquina e garantem a produtividade máxima do equipamento. Nessa empresa com foco em escala, provavelmente as pessoas têm orgulho de conseguir trabalhar com 110% de capacidade do equipamento. Eu já vi isso em inúmeras empresas. Ora, se eu estou trabalhando com 110% de capacidade do equipamento, eu não estou fazendo as manutenções preventivas que eu deveria, né? Eu não estou fazendo as paradas técnicas, eu não paro para olhar se tem defeito ao longo do processo produtivo. E, normalmente, eu trabalho com muito monitoramento e controle, porque o que me importa é o ritmo físico do trabalho. Então, nessas empresas, o herói é aquele cara que bate recorde de produção, é aquele que dá um puta jeito para conseguir resolver problema. Nesse tipo de empresa, de modo geral, também o que acontece? As pessoas bypassam normas de segurança. Você tem o herói, que é aquele cara que consegue garantir que a produção do dia não seja destruída, bypassando procedimentos. Ele tem uma velocidade enorme. Eu já ouvia em empresas que precisavam de qualidade, o executivo principal dizendo o seguinte, cara, eu não aguento esse negócio de qualidade, porque você está vendo, eu sou grande, eu tenho uma perna enorme, eu estou correndo para a produção e eu sinto que a qualidade é como se fosse uma mulherzinha pequenininha com uma perninha desse tamanho e eu tenho que reduzir o meu ritmo ao ritmo dela. Quando você olha para esse tipo de situação, você começa a ver o tipo de cultura organizacional que vai funcionar naquela organização. Numa organização que um líder diz que ele tem uma perna comprida e a qualidade é uma mulherzinha com perninha pequena que está atrapalhando a vida dele, o que essa mensagem rebate para toda a organização? Ignora a qualidade, pau na máquina, o que garante a produtividade máxima do dia. É o herói aqui dentro e eu não estou afim de comprometer a produtividade, rentabilidade e lucratividade de curto prazo para reduzir risco, para aumentar a oferta de valor para o cliente,
para aumentar a promessa de qualidade. E o herói ali dentro, aquele cara que vai ser promovido, é o cara que se ajusta para essa cultura. Então, a cultura ela vai fazendo, ao longo da história da organização, um processo seletivo. Quando o Marco fala, por exemplo, do caso da corretora que ele estava antes, você imagina o tipo de pessoa que, de fato, eles chamavam para junto. Quem compartilhava da ideia de que trabalhar com autonomia era bom, quem gostava de resultados rápidos, quem gostava de celeridade, quem não gostava de burocracia, que gostava de poder tomar as próprias decisões. Então, você vai trazendo para a organização pessoas que compartilham de algumas maneiras com aquele modo de fazer, e essas pessoas é que vão crescendo na organização. E elas vão criando aprendizados conjuntos sobre o que funciona e o que não funciona naquele modelo de negócio. Quando você tem uma outra empresa com outro conjunto de aprendizados entrando junto, o que vai acontecer é que a beleza daquele modelo que a gente criou vai sendo gradativamente destruído por um outro modelo. Mas o cara que comprou a empresa adquirente, ela não olha para essa empresa como, de fato, tendo uma solução equivalente em termos de beleza estética, em termos de qualidade de integração interna. Ela olha a partir da dinâmica da diferença, que é um problema para todos os seres humanos. Nós somos narcisistas e Narciso acha bonito aquilo que é espelho. Não é isso? Então a gente olha para a nossa cultura e tende a achar que a nossa cultura é melhor do que a do outro. Foram necessários muitos séculos de história discutindo o valor da alteridade para que o ser humano conseguisse não olhar o outro como um bárbaro, o diferente como um inferior. Né? Se a gente olha, por exemplo, na Grécia Antiga, o diferente, quando vencido na guerra, podia ser transformado em escravo. Era um favor que você fazia para o outro, porque em contato com uma cultura e uma civilização superior, ele ia lucrar mesmo que da posição de escravo. Então você encontra ao longo da história esse tipo de argumentação. Essa é uma questão para a gente pensar aqui, porque o reconhecimento do valor da alteridade ou da outridade é esse reconhecimento do valor do outro como um igual. E em processos de fusão e aquisição é tudo que a gente não vê, né? E o que acaba acontecendo também é a dificuldade de uma empresa sem um planejamento e uma análise muito clara da cultura do outro, conseguir olhar para ela de uma forma sistêmica e integrada. Então, os membros da cultura adquirente olham para os membros da cultura adquirida numa visão absolutamente fragmentada e pontual. Como é que o cara pode fazer esse processo desse jeito? Como é que o cara pode tomar esse tipo de decisão? Como é que esse cara fez isso? Será que não vê que era melhor fazer desse jeito? As pessoas olham de uma maneira muito fragmentada. E isso gera uma dificuldade muito grande de garantir que a qualidade dos intangíveis da empresa comprada se mantenha. E aqui é uma questão importante para a gente discutir, que é o que é um ativo intangível. Muito da discussão acadêmica sobre fusões e aquisições produz dois erros, no meu ponto de vista, muito claros. O primeiro é afirmar que se você intensifica a comunicação no momento da fusão, você facilita a integração. Não, você aumenta o caos. Sem um diagnóstico, sem um plano de ação, sem uma estratégia de construção de cooperação do DEPARA, o que de fato você vai produzir intensificando a comunicação é uma percepção de diferenças. E a diferença ameaça, a diferença é caótica no domínio da cultura. Então, intensificar a comunicação normalmente acirra o volume de problemas. Essa é uma questão que eu estou colocando aqui para vocês discutirem. Depois que toda a arquitetura de intangíveis ela é destruída se a gente não tem uma visão sistêmica. Quando a gente fala da questão do leite que entrega confiança, o processo produtivo foi pensado de acordo com essa visão
O sistema de remuneração, o sistema de incentivo, os planos de carreira, essas coisas normalmente elas estão ordenadas dentro daquilo que nós poderíamos chamar de um modelo de forte compatibilização semiótica. O que é forte compatibilização semiótica? Tudo fala a mesma língua, assim como numa sequência de Fibonacci. O sistema de incentivo combina com a visão de valor que vai ser entregue para o mercado, que combina com a forma como as pessoas pensaram gestão de equipes de alto desempenho. Isso está integrado dentro de um conjunto de soluções que foram sendo testadas ao longo do tempo. Então, se eu compro uma empresa, por exemplo, que tem um contexto de alta confiança internamente, as pessoas ali discutiram, brigaram, apresentaram pontos de vista e aquilo foi produzindo uma visão razoavelmente integrada de como agir em relação ao mercado. Se essa empresa tem muito sucesso, normalmente essas soluções estão bem integradas. Na hora que a gente integra duas culturas organizacionais, a gente desorganiza tremendamente. E aí, quando a gente volta atrás e discute aquela nossa primeira aula sobre cultura organizacional e aquele momento em que a gente estava discutindo Taylor, quando Taylor aumenta tremendamente a produtividade do trabalho humano a partir da organização do trabalho, e a gente olha para cá, aqui acontece o processo inverso. Há uma enorme desorganização do trabalho. E aí entra o desafio quando o Marco fala, fizeram um pacote para retenção de talentos. Legal, gente. Mas o cara que é talento nessa empresa, ele é necessariamente talento nessa? Eu gostaria de colocar isso em questão. Talento é uma coisa universal? Eu posso dizer que o talento do Mike Tyson é igual ao talento da primeira bailarina do Municipal? Eu consigo usar talentos de forma intercambiável, mesmo em negócios. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tem a dona de uma casa de tolerância que teve uma vida de extremo sucesso nesse negócio. Ela conseguiu ser a casa de tolerância mais admirada da cidade. Todo mundo achava que o lugar era mega sexy, que era legal de ir, que blá, blá, blá. Ela foi envelhecendo, ela foi criando novas moçoilas ali para trabalhar bem naquele negócio. O negócio estava bombando. Legal. Aí ela recebeu uma oferta de venda. Ela vendeu a casa de tolerância dela e botou o currículo no mercado. Headhunter com o currículo dela. Uma pessoa de enorme sucesso empresarial. Aí morre a madre superiora de um mosteiro. E agora você precisa dar uma renovada. As freirinhas que ficaram eram muito tímidas, gostavam de ficar rezando, mas mosteiro também precisa de dinheiro para sobreviver. Legal. Daria para pegar essa senhora de muito sucesso num negócio, a dona do puteiro, e colocar para gerar soluções de desenvolvimento sustentável no mosteiro? Oi? Rapaz, mas é que eu acho que as competências adquiridas ao longo do tempo não são equivalentes. Quando a gente olha, então, para competências dentro da cultura, e a gente precisa olhar para as competências organizacionais, ou para aquilo que o Prahalad chama de competências essenciais, e seu desdobramento em competências individuais, o que a gente vai perceber funciona muito bem quando isso está muito bem integrado. Quando as competências essenciais e a identidade da organização está clara e aquilo está claramente desdobrado em competências individuais. A forma de fazer negócios está clara para todo mundo. Quando eu tenho uma confusão nesse domínio, há uma forte desorientação das pessoas. Então, eu acabo com a possibilidade de cooperação ordenada. O curioso, gente, é que choque de cultura é um problema tão antigo da humanidade que está na Bíblia. É a história da Torre de Babel. Se a gente pega agora e reflete sobre o mito da Torre de Babel,
Não sei se vocês lembram do mito, do que ele diz. Os seres humanos vão, baseado na sua vaidade, no seu orgulho, no seu desejo de ser igual a Deus, vão construindo uma torre gigantesca com a intenção de chegar no céu. Não é isso? O que acontece é a torre desmorona, porque ela está construída sobre bases falsas, sobre orgulho, vaidade, desejo de poder, essas coisas todas. O que acontece quando as pessoas caem depois que a torre desmorona? Cai cada um falando uma língua, cada um com uma cultura. A partir daí não é mais possível cooperar para construir a torre. Não é isso? Qual é a homologia que nós podemos fazer entre o mito da Torre de Babel e o crescimento inorgânico de algumas organizações? O que nós encontramos são processos bastante similares de desentendimento. O que a gente pode concluir daí? Que se não tiver um planejamento adequado dessa integração, se não tiver um jogo ganha-ganha, se a gente não conseguir entender os fatores humanos dessas integrações, nós vamos ter de modo contínuo a produção de Torres de Babel. E aí, como a condenação bíblica já diz, eu tenho um choque gigantesco de todos contra todos e já não é mais possível cooperar para a construção de grandes obras. Na realidade, quando a gente olha para o que acontece com esse volume de crescimento inorgânico, é bastante isso. O curioso é que quando nós olhamos teologicamente para o mito da Torre de Babel, os teólogos usam um termo muito curioso para explicar esse processo. O que acontece? Os teólogos falam do processo Simbalen como aquele que permite a construção da paz produtiva. O que é Simbalen? Esse termo vem de símbolo e significa que eu tenho um significante, um significado que eu junto e arremesso de forma ordenada, produzindo uma comum unidade, uma comunidade de valores e crenças que consegue, então, cooperar em harmonia. Qual é o antônimo desse termo? É diabalem. É o processo diabólico. É o processo de pegar aquilo que estava unido em harmonia, formando uma comum unidade, e dissociar e jogar de forma confusa, de modo que os esforços não se somam, produzindo entendimento e produzindo cooperação. Uma série de termos teológicos vem então relacionados a eles, a esses, a ideia de companheiro, aquele com quem eu produzo, partilho e como pão. Há uma ideia de companheirismo por trás de uma comunidade produtiva, e não há a mesma ideia quando eu estou junto com um completo diferente, com alguém com quem eu não consigo me integrar. O que acontece, então, é que a paz ela é destruída nesse processo. E as pessoas começam a interagir de uma forma bastante desordenada. Essa estética é destruída. Então, a primeira coisa que eu percebo que é um problema em fusões e aquisições, e eu estou aqui colocando isso para vocês me ajudarem a pensar, vamos pensar junto, né? Não tem uma saída consensada na literatura para isso. A primeira coisa, a primeira pergunta-chave para fazer num processo de fusão é se as equipes estão situadas. As pessoas sabem e foram preparadas para os desafios que elas vão enfrentar? Exatamente aquilo que você estava dizendo, né? Que é qual é o nível de preparação e qual é a quantidade de tempo que as pessoas precisam para sair de um conjunto de práticas e migrar para o outro,
ou chegar naquilo que todo mundo vem dizendo que seria a terceira cultura, né? As equipes estão situadas em relação a esses esforços? As pessoas estão preparadas para cooperar? A fusão foi planejada dentro de uma lógica ganha-ganha? Porque o que acontece? Se eu sou uma empresa brasileira e eu sou comprada por uma multinacional alemã, teoricamente as pessoas deveriam ficar num forte entusiasmo, porque agora eu tenho uma carreira global. As oportunidades se abrem, eu teria experiências mais ricas. A fusão foi pensada, e essa é uma questão, para gerar esse jogo ganha-ganha de maneira estruturada, de modo que as pessoas pudessem cooperar por um ganho comum de médio e longo prazo? Essa é a primeira questão que, se não estiver bem equacionada, a gente vai ter uma dificuldade enorme de caminhar com esse processo de integração. Então, eu coloquei aqui a foto, quer dizer, vai começar um bombardeio, o cara está ali embaixo andando de bicicleta, olhando para cima, sem entender o que está para acontecer. E muitas vezes, num processo de fusão e aquisição, é exatamente assim que os funcionários, aliás, não só da empresa comprada, mas das duas, se sentem. As pessoas estão vendo que vem bomba, mas ninguém sabe muito bem o que fazer nessa situação. Cara, eu não passei ainda pelo processo desse, mas estava negociando a venda da empresa que eu trabalho. Eu teve uma fala de uns engenheiros lá que eu acho que é pertinente, que ele falou assim: pô, mas se eles comprarem, eu vou deixar de ser o era Anderson o nome dele. Aí tu da Anatec, trabalha aqui há 8 anos, não sei o que, você mais um só da outra empresa. Então, tem esse lado da oportunidade de crescimento e tudo, mas o cara se sentia, pô, mas eu vou ser só mais um, o cara pode me tirar a hora que ele quiser, não tem aquele vínculo pessoal. E isso gerava um certo receio dele dessa possível aquisição, entendeu? Então isso, eu falei, pô, mas cara, é uma oportunidade para você crescer, não sei o que, mas o cara, por outro lado, tem um medo também de sair daquela zona de conforto ali. Enfim, foi uma coisa que me assustou um pouco, assim. O cara estava 8 anos, já era de uma relação muito forte pessoal, uma empresa pequena. E ele falou, pô, você só mais um, não quero. Tem um desafio enorme com isso. A primeira coisa é o sentido do trabalho. Ele é igualmente compartilhado nas duas organizações. No processo de fusão, o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa missão e como é que a gente vai cooperar para atingir, está claro. Porque se não tiver, nós podemos ter todos esses tipos de configuração dentro de uma mesma organização. As pessoas se sentindo num esquema Casa Grande Senzala, ou as pessoas achando que estão fazendo um esforço gigantesco e que não podem parar e que não podem relaxar num volume de estresse enorme e que qualquer descuido, a pedra rola por cima dele. A ideia de que eu posso estar de pés e mãos amarrados. Ou tem as pessoas, como na fábula do suíço Oliver Clark, que se colocam ali esperando para ver o que vai acontecer. Vocês conhecem a história do sapo na panela de água morna, não sei se vocês conhecem. O sapo hiberna na água quente. A água quente para eles é uma delícia. Aí o sapo está ali na água fria, alguém vai, liga o foguinho embaixo, o sapo começa a ficar mega feliz que a água está ficando morninha. Quando a água fica quente demais, o sapo dá uma desmaiada ali e acaba cozido. Na realidade, diferentes pessoas fazem esses diferentes tipos de opção, que não são de fato opção, elas estão ali se sentindo dentro desse tipo de situação, né? Esse aqui é disparado que eu observo como a pior situação. Eu não consigo dar o meu melhor, eu estou de mãos atadas e o pior é, meu emprego está em jogo e eu não sei o que fazer para não estar desempregado amanhã. Essa desorientação é uma das causas de maior rejeição aos processos de sinergia que ocorrem dentro da organização. O custo do indivíduo conseguir entregar resultado num processo que ele não conhece bem é desproporcionalmente maior. E aqui vamos retomar de novo aquela história da troca do garfo pelo palito. Eu contei essa historinha lá atrás, eu vou recuperar ela rapidamente aqui para a gente pensar junto com ela. Eu tinha dito que o marido, muito preocupado com a saúde da família,
assiste uma palestra que o médico diz que comer com garfo faz mal para a saúde. Se descobriu que colocar metal na boca faz mal, pode, não sei, liberar radical livre, aquelas coisas todas, e o médico recomenda a troca de garfo para palito japonês. A troca parece absolutamente simples, o marido combina com a mulher de fazer essa troca. Quando ele chega em casa com os palitos, a janta é arroz, feijão, a gente falou disso, e carne moída com vagem. Não dá para comer de palito. No dia seguinte, a mulher tenta ajustar a forma de preparar os alimentos para comer com palito. Ela nem almoça, sai do trabalho na hora do almoço, vai comprar um livro de culinária para poder fazer uma receita, no fim do expediente ela vai ter que consultar o livro para fazer uma lista de compras, ela vai ter que ir no supermercado procurar produtos que ela não conhece. É o que a Silvia estava dizendo. Na realidade, o que vai acabar acontecendo? Ela vai precisar de muito mais tempo para realizar a mesma tarefa do que se ela estivesse trabalhando dentro da cultura dela e com os saberes tácitos. Se ela está numa empresa, numa situação dessa, e agora ela tem que mudar de garfo para palito, e ela está competindo com uma japonesa, ela está competindo numa situação de desvantagem flagrante, porque os saberes tácitos que ela adquiriu na sua cultura não são suficientes para entregar resultado naquela outra, não é isso? Então, elas estão concorrendo aparentemente em condição de igualdade, mas se a cultura adquirente prefere comida japonesa e quer que use palito e não garfo, aquela pessoa que pode ser uma excelente cozinheira de culinária brasileira, preparada para comer com outros implementos, ela vai estar competindo numa condição de desvantagem enorme. Ela vai ter que descobrir como essa outra consegue fazer o que faz, como essa outra usa essas ferramentas para poder competir numa situação, no mínimo, de igualdade. Então, numa fusão, a chance do funcionário da empresa comprada ser demitido é desproporcionalmente maior do que da empresa compradora, porque o conjunto de saberes tácitos que esse cara traz na bagagem não tem a mesma utilidade que os saberes tácitos do indivíduo que aprendeu aquela profissão dentro da empresa compradora, confirmando aquilo que o Márcio observa na prática. É óbvio, então, e aí a Márcia vai me dizer aqui se eu estou certo ou não, que o funcionário da empresa comprada, quando começa a ver que o jogo não é exatamente o que ele imaginou, as pessoas começam a se retirar de campo, quer dizer, você começa a construir uma resistência. Não é uma resistência necessariamente intencional, mas são mecanismos de defesa e, muitas vezes, uma dificuldade mesmo de cooperar, porque você está ali numa situação que para você é uma violência simbólica. O processo de fusão produz violência simbólica, e a violência simbólica ela não pode ser subestimada como fonte de sofrimento humano, né? Imagina que eu pego agora um indiano profundamente religioso e tento obrigá-lo a comer a vaca no almoço porque ele está aqui no Brasil e a regra da empresa é que todo mundo tem que comer igual. O processo de sofrimento numa situação dessas não pode ser diminuído. Então, gente, a partir daí, o que vocês acham que pode ser feito para minorar esses problemas típicos de fusões e aquisições? Marco. No nosso caso lá, é a compreensão maior de competências. Foi colocado aqui agora há pouco na sua aula, competências distintas criam essa pouca sincronicidade. Então, no nosso caso lá, eu acho que a compreensão das nossas competências, do nicho onde nós atuávamos, ela era muito pouco bem entendida do outro lado, pelo controlador, pelo adquirente. Foi um caso
Na prática, na minha opinião, esse foi o maior problema. Márcia. Eu estava pensando aqui, eu acho que quando você é comprado, né, tem tudo que você falou, o receio, porque muitas vezes tem a duplicidade das áreas, mas eu acho que quem compra talvez precise se colocar mais no lugar de quem é comprado e deixar um pouco as regras, um pouco mais as regras claras e não impor do jeito que muitas vezes acontece. Eu me lembro que na empresa que eu trabalhei, sim, pequenos detalhes, né? Na hora do almoço, como era a fábrica, as pessoas tinham lá uma área de lazer, onde, sim, as pessoas da fábrica, os operários, eles queriam estar jogando sinuca, ping-pong, sabe? Ali, meia hora ali, 40 minutos, usando a hora de almoço. E aí, quando a empresa foi comprada, a primeira coisa foi acabar com aquilo, porque na cabeça de quem estava comprando era um absurdo eles usarem a hora do almoço para umas parecidas, né? E na nossa cultura aquilo era tão natural, um cara que ficava, caramba, às vezes 40, 50 graus lá na fábrica, eu só queria dar uma parecida na hora do almoço. Então, pequenos detalhes, eu acho que ao invés de você impor, né, se colocar um pouco na situação de quem é comprado. E outra coisa também que eu acho que no meu caso aconteceu, foi um pouco essa questão do talento também, que você abordou. E não, então a gente tem esse número de pessoas, né, vamos ficar com quantos? Não, então vamos ficar com a metade, e aí vamos adequar, né, as pessoas. Assim, não interessa muito o seu know-how, a sua expertise, não. Eu tenho essas pessoas que são da empresa que, né, da empresa que está vindo. Beleza, com esses eu vou ficar. Então, a empresa que eu estou comprando, metade vai embora, metade fica, então esses aqui a gente vai dar um jeitinho, vai alocando em outras áreas e está satisfeito, tá? Não tá? Então, assim, não tem exatamente o que a questão da descrição mesmo, da competência, as metas, né, de uma forma clara. Gente, eu não sei se vocês notaram, os dois estão falando de fusões e aquisições com empresas do mesmo ramo, em que as competências técnicas eram razoavelmente conhecidas. Então, você é uma empresa petroquímica, você é no mercado financeiro, comprado por empresas do mesmo segmento. Imagina quando isso ocorre com empresas de outro segmento. Eu estava observando uma vez um choque de cultura bastante curioso, em que o gestor da área veio de um negócio completamente diferente e veio com uma cabeça de que o que importa é cortar custo e aumentar margem, cortar custo e aumentar margem. Ele pediu para o pessoal da área técnica, da área de P&D e da área de produção, explicar para ele como era o processo produtivo daquele produto. E as pessoas começaram a explicar, dizendo, aqui você coloca um oxidante, blá, 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 ali você coloca um antioxidante. Aí o cara que não conhecia do negócio, disse assim, eu já estou vendo redundância aqui. Se você vai colocar um antioxidante, por que botou o oxidante primeiro? O nível de animosidade, de percepção de violência contra os conhecimentos mais básicos daquele negócio era tal que o técnico que estava explicando para o executivo do comprador disse assim, porque não é porque você veio aqui que a gente vai conseguir remover as leis da química. Se você conseguir dar uma solução para isso, você vai ganhar um Nobel de Química. Agora, se você não é capaz de ganhar o Nobel de Química, pelo menos fica de boca calada. Isso era o cara falando para a empresa comprada. Passado um tempo nessa mesma situação, aparece uma outra história que o comprador, o executivo da empresa compradora achou que eles estavam gastando muito com embalagem. E começou a dizer, mas não é possível isso, o custo de embalagem em relação à tonelada do produto é estapafúrdio, vocês tinham que dar um jeito, vocês são muito incompetentes. O executivo que estava ouvindo isso da empresa comprada virou para esse executivo e disse assim, você veio da indústria de cerveja, não veio? Cara, o teu custo de embalagem também é alto, vocês são muito incompetentes. Por que vocês não desenvolveram uma porcaria de uma fórmula de cerveja em pó para diluir na água mineral? O custo de transporte e o custo de embalagem ia cair terrivelmente. Quando você olha para esse tipo de possibilidade de choque, você percebe que as bases para a cooperação ordenada já desapareceram. E você já está num nível de diálogo de baixíssimo respeito. Essas são questões que a gente observa muito
em processos de fusão e aquisição. Quando o volume de violência simbólica sobre o outro é de tal ordem que o cara chega uma hora que ele bota o currículo na praça e ele começa, de fato, a oferecer resistência explícita. O volume de conflito dentro das organizações aumenta enormemente. Você está falando de diferenças entre compra de fusões e aquisições dentro de segmentos diferentes. Eu vi uma experiência, na verdade, de uma empresa da Alemanha, né? Uma empresa alemã comprando aqui. E era impossível para eles entender uma inflação de 7, 8, 9% no ano, para explicar todo o nosso processo de acordo coletivo, enfim. Sendo que eles têm uma inflação de 1, 2%, porque eles achavam que a gente estava sendo abusivo nas práticas de remuneração, porque de fato eles não conseguiam entender como é que funcionava a remuneração no Brasil. Então, assim, é realmente um desafio enorme, porque passa pela desconfiança, passa pelo vocês não sabem fazer negócio, passa por todo esse choque realmente de como que é a atuação deles lá na Alemanha, na Europa, e como funciona aqui. É sofrimento puro. Quando você tem diferenças de cultura nacional, então o processo de fusão e aquisição, ele é bastante mais sofrido, porque além disso você tem uma fortíssima assimetria de informação. Então, os conhecimentos da matriz não necessariamente se aplicam ao contexto da filial e vice-versa. Então, a questão em fusão e aquisição muitas vezes é com que grau de autonomia eu devo gerir o comprado. Tem empresas que fazem aquela abordagem que eles chamam de soft touch, né? Uma abordagem romana. Eu deixo o cara viver de acordo com a sua cultura e seus valores, desde que ele me pague os impostos, né? Aquela coisa. Durante esse processo de crise na Europa e nos Estados Unidos, depois de 2011, enquanto o Brasil estava crescendo muito, muitas empresas vieram para o Brasil comprando empresa brasileira exigindo crescimento de 2 dígitos, porque eu olhava para o potencial de mercado e para as possibilidades concretas de crescimento imaginadas para aquele negócio, mas não olhavam para os fatores macroeconômicos e geravam um volume de pressão por resultado desproporcional à capacidade de entregar com coerência e consistência aquele produto aqui dentro. Você estava falando em soft touch, né? A gente trabalha na Andrade Chinesa, a gente fez aquisição de uma empresa americana que faz planta de fábricas de alimentos e o project management de algumas construções da fábrica também, se o cliente contrata. Aí durante o processo de aquisição, para conseguir comprar, vender a ideia para os acionistas, a ideia era que a estrutura deles é muito lean, eles têm um overhead muito pequeno e tal, não sei o quê. Beleza, ficou como se fosse o lado bom da empresa, vamos lá e tal, os caras têm uma margem bacana. Aí depois da aquisição, foi um comitê lá da empresa visitar a empresa lá nos Estados Unidos, uma empresa americana, e voltaram cheio de ideias. Aí quando foi apresentar para o presidente da Holding, ele falou assim, peraí, agora estão querendo construir uma mini Andrade Gutierrez lá, burocratizando tudo, sendo que quando foi vendido falaram que era uma empresa que a gente tinha que se inspirar, que era uma empresa lean, que era uma empresa com overhead enxuto. Então assim, eu vejo que depois da compra tem essa ganância de querer, quero pôr minha cultura, quero fazer isso, e o que era uma qualidade às vezes muda. Assim, aí foi batido na tecla isso, assim, não é possível. A gente fez a aquisição de uma forma com que isso era um potencial absurdo para a empresa e depois agora estão querendo mudar tudo. Não faz muito sentido. É melhor a gente trazer o jeito deles para a gente do que a gente, de fato, implementar a nossa forma de trabalhar lá. Eu achei isso bem bacana. Assim, acho que deve ser difícil para o executivo falar assim, então, vamos ver o lado deles, aí, apesar deles, a gente estar comprando eles têm muito mais a acrescentar para a gente do que a gente a eles. Eu achei isso interessante. Então, mas sem a gente conseguir fazer um diagnóstico dessa diferença, se a gente não consegue explicitar esses saberes tácitos de uma forma organizada, se a gente não sabe descrever esses intangíveis que o outro traz, e se a gente não consegue colocar indicadores de que a gente está conseguindo gerenciar isso de maneira adequada, esse é o tipo de processo que vai ocorrer, né? E aí, o que acontece, gente? Uma coisa curiosa normalmente quem está na gestão das maiores empresas ou são engenheiros ou são economistas ou administradores. E ninguém nunca parou para estudar cultura nessas carreiras. E acha que isso, de fato, reduz a celeridade dos processos. Os aspectos soft de gestão, então, eles são minorados na visão
dos executivos quanto à sua possibilidade de trazer impacto para o negócio. E aí é muito aquilo que a Márcia estava dizendo. A tendência do executivo é dizer, olha, quer ficar e trabalhar do nosso jeito, fica, não quer, a porta da rua serventia da casa, e você acaba gerando uma evasão de talentos, e aí você perde o conjunto dos ativos intangíveis daquela organização. Mas eu estava falando de uma outra dificuldade que a literatura traz sobre ativos intangíveis. Eu fiz um levantamento recente em todos os journals A1 e A2 para tentar entender como o mundo acadêmico olhava para os ativos intangíveis. E uma coisa muito curiosa em avaliação de ativo intangível é que as análises olham para o ativo intangível como se o ativo intangível fosse coisa. Quanto vale o capital humano? Quanto vale o capital intelectual? Quanto vale as minhas patentes? Quanto vale a minha marca? Patente é um pouco mais objetiva, mas quer dizer, ela é que nem filho adolescente. Ela tem um forte potencial, o potencial tem que estar realizado para você poder capturar valor sobre isso. E todas as análises que nós fazemos nas organizações mostram que ativo intangível não é coisa, ativo intangível é relação. Se eu destruo a qualidade das relações entre os fatores, eu destruo a promessa de entrega de valor futuro daquele intangível. Então, intangível, na realidade, um ativo intangível é uma promessa de entrega de valor futuro. Um passivo intangível é um ralo que joga fora a possibilidade de entrega de valor futuro. Quando a gente olha para o ativo intangível, a gente percebe que ele existe como uma relação e dentro de um conjunto de relações, que é o que a literatura não consegue mapear ainda muito bem. Vamos imaginar aqui como é que essa situação se dá. Imagina aqui que eu e Mariela nos damos muito bem, embolamos uma empresa legal, a gente se entende super bem, aí a gente foi contratando os meninos, eles vieram trabalhando pra gente. A gente ensinou para eles no Faça Como Eu Faço uma forma de entender o que é valor para o consumidor, como se relacionar com aquele consumidor e como nós descobrimos uma maneira de entregar aquele valor de modo que o consumidor viesse e comprasse da gente. Aí eu e Mariela chegamos aqui para Renata e Valéria e dizemos, meninas, vem cá, vamos conversar, vamos discutir o que vocês estão vendo. Como há um vínculo de confiança, elas dizem o que elas pensam, elas colocam os dados na mesa, a gente vai discutindo e com isso o grupo vai refinando um entendimento de como melhorar aquela promessa de entrega de valor futuro. Aí o que acontece? As pessoas chegam e dizem assim, nossa, essa empresa é boa em captar e reter jovens talentos. Na hora que compra, eu e Mariela somos demitidas ou colocadas no outro lugar e as pessoas vão querer trabalhar junto com a Valéria e com a Renata. A primeira coisa que pode acontecer é as meninas não conhecem a pessoa com quem elas estão cooperando. Elas têm medo de entrar em conflito com essa pessoa numa situação de fusão e aquisição, tem baixa confiança. Elas não vão colocar na mesa as informações com a mesma qualidade que elas colocavam com a gente. Mas aqui também tinha um pacto ordenado de como entender determinados problemas que fazia com que aquilo que elas colocassem fosse bem decodificado por nós, porque havia um contexto de relação em andamento. Então a cultura ela é muito dependente desse contexto histórico. Um conceito americano que se usa para isso é o do past dependence. Você vai evoluindo com aquele raciocínio no tempo. É como um casal que está casado há muito tempo. O outro vai fazer um gesto, aí o outro... Pô, mas você já vem você de novo com essa história, o cara nem conseguiu falar. É que não precisa. Você tem essas relações integradas, você antecipa o comportamento do outro. Então, quando você tira esse contexto, dificilmente você consegue ter o mesmo resultado que você tinha construído ali. Essa é uma questão importante, Eduardo. Aqui, ativos intangíveis são mediadores para organizacional? São variáveis mediadoras para atingir o desempenho organizacional? Pode afirmar isso? Então, quanto mais conhecimento intensivo e inovação intensiva, mais isso é verdade. Quanto mais commodity, menos isso é verdade.
Você consegue ganhar muito dinheiro sem ativo intangível. Você consegue fazer isso com o sistema escravocrata. Tem gente que ganha dinheiro com escravidão, Nem sempre. né? Nem sempre. Você consegue ganhar muito dinheiro sem produção de ativo intangível. Você não consegue fazer gestão do conhecimento, da inovação, manter vantagem competitiva, manter diferenciais de mercado sem ativos intangíveis. Então, o ativo intangível ele é fundamental para uma competição com mais conhecimento agregado. Nesse discurso das organizações de fazer gestão do conhecimento, fazendo comparação, analogia com o que você falou, a gente pode dizer que as organizações querem reter essa coisa ativa e intangível, querem ficar com aquilo para ela, independente das pessoas. Ou não? Uma percepção equivocada. Porque tem muitas empresas que falam, é ativo intangível, é o capital humano, aí tem aquele discurso todo estruturado, vamos fazer gestão do conhecimento, aí você vai estudar a fundo do que se trata, a gestão do conhecimento é garantir que aquele conhecimento que a pessoa tem seja perenizado na organização, seja estruturado e se mantenha independente das pessoas que estiverem lá naquele momento, no futuro, no longo prazo. Então, gente, não. O conhecimento não fica na organização se as pessoas vão embora. O que Então, você... O que fica? Hã? Então, o que fica? Então, quem aprende são pessoas. São pessoas. O que acaba acontecendo é que você consegue gerar uma dinâmica econômica interessante e produtora e financiadora de desenvolvimento de novos talentos e novas soluções, se você consegue fazer com que o conhecimento das pessoas se transforme em produto. Essa é uma outra questão. Então, o que acontece? Eu sou uma empresa muito inovadora, eu entrego muito valor para o mercado e eu estou sempre com produtos inovadores. Eu tenho uma rentabilidade muito mais alta do que empresas que vendem commodity. Eu tenho margens muito maiores. Se eu tenho margens muito maiores, eu consigo trazer jovens talentos para a minha organização e esses jovens talentos conseguem aprender o meu produto e o meu processo e conseguem ir criando continuamente sobre eles, né? Essa capacidade, ela é uma capacidade humana. Você não transfere ela para a organização. Mas se você tem uma boa gestão desse processo, você tem um monte de gente cooperando ativamente para que aquela organização inove de uma maneira adequada. É como se a gestão do conhecimento mantivesse aquele ambiente propício que gerou aquelas pessoas e que continue gerando esse capital humano que ela gera atualmente. Né? Isso. Quando eu falei da forma como o Hospital Albert Einstein faz gestão do conhecimento, que é bacana, né? Eles criam protocolos médicos de enfermagem e tudo isso a partir de estudos robustos sobre as melhores maneiras de trabalhar. E eles permitem que as pessoas recomendem a eliminação daquele protocolo, o aprimoramento daquele protocolo, a transformação daquele protocolo. Essa é uma forma de ter o conhecimento sendo transferido do indivíduo para a organização. Ele está ali presente naqueles protocolos, ele está presente ali. Mas o que acaba acontecendo? Se acaba o contexto capacitante dentro do qual as pessoas colaboram para o aprimoramento daquilo, o protocolo vai ficar velho e vai deixar de servir. Então, mesmo que ele tenha sido incorporado nos processos e procedimentos organizacionais, ele não vai gerar valor futuro se as pessoas não cooperam continuamente, não estudam e não aprimoram aqueles protocolos. Então, essa é a questão interessante quando a gente pensa nessa relação ativo, intangível e sua capacidade de produção de valor. Mas tem uma percepção equivocada pelas empresas, né? Porque tem, assim, quando você lê muita coisa sobre gestão do conhecimento, é como se você garantindo que o conteúdo está aqui, eu tenho um repositório do como fazer, do know-how, de toda a expertise. Isso é feito hoje assim, 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 assado. E eles consideram que aquilo é o ativo intangível, que eu estou retendo o conhecimento, enquanto na verdade não, assim, está organizando e sistematizando, né? Mas isso não garante o
futuro. Não garante futuro. Então, ele está organizando e sistematizando de modo a favorecer que as pessoas possam interagir com aquele conteúdo e produzir novidades com base nele. Mas aquele conteúdo em si armazenado, ele não é uma gestão do conhecimento. É a diferença de uma biblioteca e de um centro de pesquisa. Quer dizer, você tem um volume de conhecimento armazenado na Biblioteca Nacional gigante. Mas o que acontece? Se você não tem o pesquisador indo lá consultar e fazer alguma coisa com aquilo, aquilo não é gestão do conhecimento, aquilo é biblioteconomia, né? É uma forma de capturar, organizar e ter disponível o conhecimento. Gestão do capital humano e gestão do capital intelectual é quando as pessoas são capazes de transformar isso em resultado na ponta. Essas são questões que estão por trás das perdas em processo de fusão e aquisição. Porque se eu desorganizo o entendimento do que é valor para o cliente, das formas de produzir, as pessoas começam a bater cabeça internamente. A questão do contexto capacitante. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência minha. Eu trabalhei aqui no Rio há muitos anos atrás, muitos mesmo, numa instituição católica que acabou quebrando. E essa instituição, ela tinha um corpo docente de ponta. Contei, é a traição com as freiras, tadinhas, mas ela tinha um corpo docente de ponta, mas a Madre, que na época era chanceler, tinha uma visão de negócios que não se ajustava ao desafio competitivo do mercado. Então, nós estávamos no departamento de Ciências Econômicas e Gestão e tinha excelentes professores. A gente começou a ver que a universidade estava indo numa rota que não ia dar certo. Nós paramos, fizemos uma análise da saúde da universidade, fizemos um plano de ação e levamos para a Madre. E a Madre chegou e disse assim, não concordo. Primeiro que ela discordou do nosso plano de marketing. Ela disse, não concordo com o plano de marketing. A mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz e muito menos colocar isso no jornal. Nós fazemos o nosso trabalho honestamente, nós entregamos com uma qualidade muito boa, mas eu não vou fazer propaganda de fazer a minha obrigação. E a gente dizendo, Madre, mas o mercado está ficando cada vez mais competitivo, concorrentes piores estão falando mal da gente e falando bem de si mesmo. Se nós não tivermos um planejamento de comunicação mais eficaz, os alunos não vão saber que aqui estão pagando mais porque tem mais qualidade, vão achar que a gente é só caro. A gente tem que deixar explícito, a gente não conseguiu resolver isso. Tinham alguns cursos deficitários e que na realidade eram cursos que não justificavam ali, porque não era também os melhores que a gente podia dar. Nós fizemos a recomendação de fechar alguns desses cursos para evitar a sangria dos recursos e focar nos cursos de melhor qualidade que já eram reconhecidos pelo mercado. Então, por exemplo, a biologia era fantástica, a arquitetura era fantástica, tinham cursos de excelente qualidade, o mestrado em educação matemática era fantástico. Vamos focar naquilo que nós somos bons, recuperar a saúde financeira, fechar as sangrias. E aí a Madre nos disse, olha só, não foi com infiéis que Moisés atravessou o deserto e num momento de fragilidade você não tira os membros mais fracos da família. E aí nós dissemos, mas Madre, olha só, cursos que são deficitários não são membros da família. A gente pode tentar fazer uma conversa com as outras universidades e ver se a gente consegue organizar a transferência, quem sabe, os outros vão até gostar. E a gente, para essa sangria, a gente consegue recuperar as finanças. A Madre não aceitou. O que acontece aqui? Ela tinha o capital intelectual e ela tinha o capital humano. Mas o contexto organizacional e a liderança não permitiam que esse capital humano trabalhasse para além de um determinado limite, que era o limite da qualidade dentro da sala de aula. Então, nós não conseguimos usar o capital humano para fazer um plano de reposicionamento do negócio e o negócio foi degringolando. Mas a qualidade era tão bacana e a qualidade do ambiente era tão bacana que muitos professores, inclusive eu, a gente trabalhou com mais de 1 ano e meio de salário em atraso. Então, eu fui procurar outros empregos para eu conseguir me sustentar por conta do clima. A gente queria ajudar a universidade a dar uma virada e a gente não conseguiu. Quando a gente pega esse exemplo,
o sistema de poder, quer dizer, a estrutura de liderança e a forma de gestão do capital humano dificultava, de fato, que a organização tirasse do capital humano o tipo de conhecimento e informação que ela precisava para cooperar. Então, isso estava tudo ali, mas isso não se transformou em soluções de negócio. Essas são questões que a literatura não endereça quando fala da gestão dos intangíveis, que é o quanto o contexto pode ser incapacitante para que esses ativos intangíveis desempenhem.